Boa noite para todos os amados. É bom demais viver para Deus, né, irmãos? Tem um lugar mais seguro do que a presença de Deus, do que estar no cuidado de Deus. Não tem lugar mais seguro. Não tem um travesseiro mais confortável do que uma consciência que se deitou em Deus. Porque não tem mais acusações. Que você não percebe que está sendo sentenciado por nada. Só sabe o que é isso quem tem uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Goza do beneplácito, do benefício desse coração totalmente aliviado de culpas. E o desejo de Deus nessa noite é justamente esse: é nos fazer andar com Ele, e em andar com Ele, adquirir um coração descansado e sem culpas, um coração que não sofre da autocensura. Tem gente que está aqui nessa noite e que já passou pelo processo do perdão, por conta de algum elemento contraditório, alguma ação contraditória em relação a alguém, e já recebeu desse outro alguém o perdão. Já sabe que Deus também o perdoou, mas ainda não se perdoou. Ainda não conseguiu acreditar que o que aconteceu antes daquilo que se instalou nele, ou aquilo que já foi aliviado, tirado, já foi expiado, já foi lavado da vida dele, já não existe mais por Deus e pelo outro, mas ele insiste em ainda dizer: eu me sinto culpado. E quem é culpado se torna refém, se torna escravo, se torna vassalo. Jesus disse que o homem que é escravo do pecado, ele se torna devassado a esse pecado, ele se torna como que um cavalo desse pecado. Mas quando ele aceita o sacrifício de Jesus, o perdão de Jesus, a libertação que a verdade de Jesus produz na vida dele, ele já não tem mais nada que possa amarrá-lo a uma vida de angústia e de tristeza, porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Diga amém. Então não tem nada mais fantástico do que se sentir perdoado, de estar completamente livre. E se isso existe na sua vida, celebre. Eu queria fazer uma oração antes de começar essa palavra. Samuel, toca para mim, por favor. Eu queria fazer uma oração. Eu sei que a maioria de nós tem sofrido dessas complexidades humanas que são comuns a todos. E você fazer desse lugar um altar onde você vai se ofertar para Deus. E você vai sair daqui hoje como oferta suave a Ele. Você vai sair daqui aceito. Você vai sair daqui hoje dizendo: tudo que eu tenho e sou está sobre Ele, porque eu estou descansando nele, porque eu sou dele, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porque o fracassar faz parte da complexidade humana, mas o levantar do pó, só Ele. Diga amém. E se você quiser andar com Deus e não usufruir dessa demanda da sua natureza, você está perdendo a maior parte daquilo que é Deus. Você veio nesse lugar porque você disse para você mesmo:
Eu quero ser aceito nele. Paulo disse que a coisa mais extraordinária para ele não era adquirir todo o conhecimento, não era se eruditizar, não era conhecer os mistérios da fé. Ele diz: não, a coisa mais importante para mim é me encontrar nele, no poder da sua ressurreição e também nos seus sofrimentos. Imagino que a nossa ambição hoje deve ser essa: descansar em Deus. Tem alguma música de descanso aí, Samuel? Alguma música de descansar? Quem vem? É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar. Coisa linda. É Ele te dizendo: meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar. Se você não aprendeu isso ainda, é promessa dele. Feche os seus olhos. Nunca se viu, nem nunca se ouviu de um Deus semelhante a ti. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você nessa noite tem se cansado e você anseia deitar hoje na cama da graça de Deus e colocar a tua cabeça e a tua consciência sobre o travesseiro confortável do colo de Deus. Ninguém está te vendo, só Deus. Fica de pé onde você estiver, eu quero orar por você. Eu quero orar. Aleluia. Não fica olhando quem é que está levantando não, viu? Se envolva com sua vida agora. É o momento seu e de Deus, das pessoas e de Deus. Pai, muito de nós temos sido cravejados, temos sido quase que apregoados, Senhor, algumas condições que têm tornado a nossa moral lá embaixo. E o Senhor sabe que muitas dessas circunstâncias não tem a ver comigo precisamente, ou tem a ver comigo, Senhor. Em qualquer uma dessas condições, nós estamos aqui nessa noite porque acreditamos que a Tua palavra é a verdade, que a Tua palavra não volta vazia, que a Tua palavra é o poder que restaura a nossa alma, que a Tua palavra é quem nos faz destilar do mal e produzir descanso em nossa alma. A Tua palavra nos diz que na Tua presença há delícias perpetuamente. A Tua palavra diz que na Tua sombra há descanso. A Tua palavra diz que os que esperam no Senhor têm forças renovadas. E é essa a esperança que nós alimentamos nessa noite em relação à nossa própria vida. Meu irmão e minha irmã está aqui. Alguns derramam, destilam lágrimas da Tua presença, por observar que as circunstâncias nas quais estão envolvidos, eles não conseguem dar conta. Eles já fizeram de tudo, Pai, humanamente. Só resta o Senhor. Só resta o Senhor para essa mãe que sofre, para esse pai que sofre.
Só resta o Senhor para esse homem que foi constituído provedor da sua casa, que nesse momento sofre. Só há o Senhor para esse trabalhador que sofre. Só há o Senhor para esse filho que sofre. Só há o Senhor para esse indivíduo que não tem conseguido, Deus, desvencilhar a alma da dor, da perda e do abandono. Eu sei que essa noite tu tens o prazer, o desejo de se revelar de maneira tremenda, porque tu és o Deus que se aproxima de nós. Tu és o Emanuel, tu és Deus conosco. Aleluia. E a nossa esperança é que cada um dos teus filhos sejam tocados por esse poder, sejam tocados por esse consolo, sejam tocados por essa presença do Senhor. Tira a culpa, tira a condenação, faz com que eles estejam de pé na tua presença. Anula todas as palavras de maldição ditas contra a vida deles. Anula toda a palavra de descrédito mencionada sobre eles. Opera, Deus querido, de forma extraordinária em suas vidas nessa noite. Que eles saiam daqui aliviados e totalmente sarados, na certeza de que a tua presença que os consola. Seja a nossa cura, seja a nossa vida, seja o nosso alimento, seja o nosso descanso. Em nome de Jesus, diga amém, amém. Glória a Deus. A salva de palmas e adoração ao Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Antônio, só um pouquinho de retorno para mim. Irmãos, eu comecei uma palavra hoje pela manhã, ainda dentro da condição de maturidade, de estabelecer uma relação do que seria alguém maduro na fé, o que seria alguém maduro na vida. Experiência de Elias é uma experiência muito enriquecedora. Elias é um desses profetas que a gente diz assim: que homem que surge do nada e que se torna um altar tão extraordinário para Deus. Porque é impressionante. Todos nós queremos fazer parte da história de Deus. Todos nós queremos nos misturar com Deus, ao ponto de, nessa mistura, sermos confundidos com Deus e Deus confundido conosco, no sentido de que alguém possa dizer: é de Deus. Todos nós queremos. E às vezes nos esforçamos. A maioria das vezes nos esforçamos. Deixamos de fazer algumas coisas, começamos a fazer outras coisas, aprendemos alguns gestuais, praticamos alguns valores, desenvolvemos algumas consciências. Mas Elias é um desses seres humanos, movidos pelas mesmas paixões que nós, que nos desafia a viver uma vida acima da mediocridade, acima da média. E o impressionante é que parece, e o texto deixa para a gente claro, que na história desse homem, registrada em 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19, 3 capítulos que descrevem o início e uma parte do ministério desse homem, porque o ministério de Elias, ele é um ministério eterno, ele se eterniza. Ele começa como um simples desafiador das potestades espirituais e termina a sua vida como o sinal mais claro de que Deus é um Deus que usa homens, que ele codinome, que dá a cognominação de profetas. O ministério profético, ele começa em Elias, e é um profeta diferente. Ele é um profeta eu chamaria ele do profeta do contraditório. É um profeta que ensina pelo lado menos pedagógico. E de manhã nós tivemos a oportunidade, e a palavra foi gravada, graças a Deus, está lá
no YouTube, no Facebook, você pode acessar. É muito interessante como Deus usa a vida de um homem para nos ensinar alguns contraditórios, já que a maioria de nós temos assim uma medida de Deus completamente diferente. Quando nós associamos Deus à nossa vida, associamos a tudo aquilo que humanamente é bom. Bom no sentido de traz prazer positivo. Bom no sentido de não nos fazer ter um entendimento errado sobre a coisa. Vou exemplificar. Quando a gente diz que algo vem de Deus, a gente diz: ah não, a pessoa caiu, levou um tombo. Ah, isso não é de Deus. Cair não é de Deus. Tombar não é de Deus. Vem Elias e diz: espera aí, existem tombos e tombos. Você precisa entender que o problema não é o tombo, é que quem está com você quando você tomba, e que condição você está com aquele que está com você quando você tomba. Elias, ele nos ensina isso. E pela manhã nós tivemos assim um momento legal. Não vou voltar àquilo para não me tornar redundante, mas eu quero voltar ao texto e eu quero que você me ajude na leitura. 1 Reis, capítulo 17, versículo de 1 ao 7. 1 Reis 17, de 1 a 7. Posso ler? Elias, o tisbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e se esconda pelo riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos que traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Fantástico. Eu te desafio a estudar a história de Elias na perspectiva de um começo de vida com Deus. Mas eu quero me deter nessa noite em alguns aspectos que eu não compartilhei pela manhã, e que é importante demais para que você nessa noite tenha consciência do seu chamado, consciência da tua vocação. Digo chamado e vocação não no sentido de fazer algo para Deus, mas de ter sido alistado num grande exército de Deus, na família de Deus, para viver para a glória de Deus e para caminhar até a Jerusalém celestial. A primeira coisa que eu quero extrair desse texto, colocando a ideia de que Elias, ele traz uma ideia do contraditório humano e a suficiência de Deus, é que primeiro, precisamos desejar ser deixados de lado, tão quanto ser usados por Deus. Elias nos ensina que alguém, quando é tirado do seu conforto, tirado do seu lugar de estabilidade, da sua zona mais tranquila, e é levado para uma condição de escassez, uma condição de menos-valia, não significa que Deus o abandonou.
significa que Deus quer falar com ele, significa que Deus quer tornar essa pessoa treinada para um novo momento. A maioria de nós somos fissurados em ser usados por Deus para um fim, mas poucos de nós não entendemos ainda que em algum momento Deus nos tira de um cenário em que a gente estava totalmente estabilizado, totalmente visto, totalmente concentrado, e nos leva para um lugar onde a gente tem a consciência de que parece que Ele está nos abandonando, que Ele está nos deixando de lado. E aí eu quero te dizer uma coisa aqui: se você tem uma experiência com Deus e já foi batizado com o Espírito Santo, você tem uma consciência. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, se Ele não habita em você ainda, se você não renunciou o pecado e vive para Deus, você tem outra compreensão. Mas todos precisamos chegar a essa compreensão. Deus muitas vezes nos separa para treinamento, para nos conduzir a um lugar onde nós vamos, antes de ser usados, sermos treinados. A maioria de nós hoje perdemos o tempo. Tem gente que tem dito assim: eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de estudar mais a palavra de Deus, eu tenho vontade de adorar mais o Senhor, eu tenho vontade de ter momentos a sós com Deus, mas nessa vida que eu estou, e Deus está ouvindo tudo isso. Deus está ouvindo. Aí de repente Ele pega e diz assim: uma doença que te deixa um pouquinho quietinho lá naquele lugar que você queria. Aí você descobre que você tem tempo agora para estudar, você descobre que tem tempo para orar, você descobre que tem tempo agora para adorar ao Senhor, para estar na presença de Deus, mas você diz: mas eu estou doente. Existem orações que nós fazemos que o resultado vem por meio de circunstâncias assim. Deus às vezes nos coloca de lado, não é por conta dele ser, digamos assim, malvado, maldoso, não. Deus nos coloca porque Ele diz: eu preciso falar com Ele, eu preciso que Ele ouça a minha voz, eu preciso que Ele desenvolva determinadas habilidades, eu preciso. E aí Deus usa a circunstância, porque voluntariamente são poucos os que entendem assim e caminham nessa direção. Me faz recordar um senhor que eu fui visitá-lo, um pai de uma menina, membro dessa igreja, há um tempo atrás, no hospital, e ele estava acamado, nunca tinha sido hospitalizado, e ele me disse assim: pastor, isso aqui é uma tortura, eu estou doido para ir para casa. Aí eu falei: mas fale para mim, como é que você parou aqui? Aí ele foi me dizendo que nunca cuidou da saúde, que se achava um homem forte, e que trabalhou, e que nunca precisou ir para o hospital, e tal. E lá no meio da história, ele disse: mas olha, sinceramente, eu nunca tive tempo para muita coisa, eu nunca tive tempo para cuidar de mim, eu nunca tive tempo para minha família, eu nunca tive tempo, e foi me dando assim uma alegria. Eu olhei para aquele homem e disse: aí, que coisa maravilhosa. Você está no lugar certo, rapaz. Deus te trouxe para um lugar para você ser cuidado da sua saúde, e Deus lhe trouxe para um lugar onde sua família está aqui todo dia, o dia todo com você, e você está enchendo o saco da sua família já, porque ela não aguenta mais, ela não estava nem acostumada com isso, e está fazendo um revezamento 4 por 100, ou seja, a cada 100 minutos 4 pessoas passam por aqui, para ficar com você aqui. Mas você viu como é que eles te tratam? Com carinho: papai. Outro veio: meu maridinho, meu amorzinho, está sentindo alguma coisa? Você não está sendo... Ele falou: rapaz, eu nunca fui tão mimado na minha vida. Eu falei: pronto, nada melhor do que um leito de hospital, para um indivíduo sentir o quanto ele é importante. E ele disse: é interessante o que você está falando, sabe por quê? Porque toda hora, pastor, que eu estou aqui, vem alguém: você quer comer? Ninguém nunca perguntou se eu queria comer. Eu ia lá no fogão e pegava a minha comida, e aqui alguém pergunta: deixa eu ver como é que está o remedinho, deixa eu ver como é que está. Mas você está se sentindo bem? Eu estou me sentindo bem, está vendo? Quem não para, Deus para. Quem não para, Deus para. Isso é maldade divina? Não, isso é amor divino.
Ei, se você está parado, se você sente que a tua vida deu um revés, se você sente que Deus parece que te tirou do caminho, te colocou sentado em algum lugarzinho, comece a abrir a boca e dizer: te dou graça, tu és maravilhoso, o que é que você quer comigo? Não estou entendendo nada. E o que é com Elias? Sim, como é que vai ser as coisas? Primeiro ele está te dizendo: eu te coloquei do lado porque eu quero falar com você, eu quero tratar com você, eu quero anunciar coisas grandes para você, eu quero treinar você, porque eu quero usar a sua vida. Deus não pode usar a vida de ninguém, irmãos, se Ele não separar essa pessoa. Na vida de Elias, é justamente isso. Ele tira daquele lugar onde os sons da vida se misturam com os sons do coração, um lugar onde o indivíduo vai discernir a voz de Deus, um lugar onde Deus vai readequar os seus projetos de negócio, os planos dele, vai realinhar os seus desejos. Nós somos uma geração que não refletimos mais, irmãos. Nós somos uma geração que tomamos atitude para depois pensar o que nós fizemos. Elias, ele nos ensina que muitas vezes nós precisamos desejar que Deus nos coloque de lado para ter um BO conosco, para depois Ele fazer por nós alguma coisa. Olhe para mim agora, por favor. Não desligue a sua mente dessa palavra. Esse homem estava vivendo uma vida tranquila, e Deus disse: vai, sai daqui, e vai para o riacho de Querite, numa região desértica, próxima ao Jordão. Vai e se esconde lá, e fica lá. Às vezes Deus faz isso com a gente. Ele nos tira do conforto, de toda aquela coisa arrumadinha. E o mais interessante é que muitos percebem isso e dizem: não, mas eu não quero não quero não. Aí começa a fazer uma espécie de confronto a Deus, começa a tomar algumas atitudes sem que Deus tenha direcionado. E meu irmão, quero te dar uma palavra: isso é cavar um buraco da maneira mais profunda. Alguém que quer andar na contramão daquilo que Deus tem como um plano real, vai cavar um buraco profundo. Então a segunda coisa que Elias nos ensina aqui é: se Deus deu uma direção, se Deus deu uma ordem, se Deus mandou, vai, faça aquilo que Deus mandou, mesmo que seja para uma condição que você, dentro do seu sistema matemático, observe e diga: mas como é que eu vou me sustentar? Deus jamais mandaria alguém para um lugar se Ele não tivesse provisão para essa pessoa. Deus jamais mandaria você se deslocar para algum lugar. Deus jamais ordenaria você para um lugar que, onde você sofresse uma escassez, Ele não tivesse a provisão. Ele disse: vá para o riacho. E esse riacho aqui, ele era temporário. Ele seca, porque secava mesmo. Era um riacho temporário. Mas só que esse tempo aqui era um tempo de chuva. Era um tempo que não secaria tão rapidamente. E Deus manda Elias para lá. Manda para lá, para que Elias pudesse descobrir que muitas vezes aquilo que a gente chama de problema, pressão, malignidade, se torne algo que te tire de uma possibilidade de viver um projeto de vida medíocre. Gente, a gente tem querido se livrar dos problemas, enquanto Deus está dizendo: ei, eu estou mandando esse problema aí, eu estou permitindo que aconteça com você, para você ser treinado, para você ser maior, para você crescer. Problema não é problema quando você compreende que de alguma maneira aquilo sinaliza algum traço de caráter seu, que precisa ser trabalhado. Às vezes você é daquele tipo que está o tempo todo perdendo emprego, e diz: eu não sei porquê. Olha, para pensar, você vai descobrir.
você vai descobrir. E às vezes são os problemas que você vai jogando sobre o outro. Não, eu estou perdendo por conta daquilo, por conta da economia, porque não, Deus está dizendo não. Eu quero que você descubra coisas novas. E Ele condiciona a gente a algumas experiências, para que a gente, de alguma maneira, por meio dessas perdas, dessas privações, de doenças, de problemas, a nossa vida seja mudada. A vida seja mudada. Você nunca imaginou viver só com uma perna. De repente você tem um problema numa perna e descobre que existe uma outra perna. Aí você começa a valorizar a perna que você não está tão boa. E aí você começa, não, mas ao invés de ficar amargurado com a perna que não tem, a que Deus deixou é extraordinária, usa ela para a glória de Deus. Porque é melhor entrar na vida faltando uma perna, do que ir com duas pernas para o inferno. Viver no inferno. Elias está compreendendo perfeitamente que esse é o lugar onde Deus vai transformar um homem comum num profeta, num instrumento dele. É o deserto que torna essas coisas possíveis, irmãos. É a situação complexa. Mas entende uma coisa nessa noite? Quando Deus diz, vai para um lugar, que aquele lugar é um lugar de insuficiência, Ele tem a provisão. Quando Ele disse vá, eu fico pensando que Elias ouviu, e Deus não deu muitas indicações. Vai e se esconda. Não disse quanto tempo, não disse como é que ele ia viver, só disse vai. Elias ouve a voz de Deus e faz o quê? Vai. É só isso. O nosso problema é que a nossa matemática, ela é sempre medida por uma lógica. Deus disse vai, mas eu quero alguma garantia. Eu quero que Ele me diga mais um pouquinho. Só vai não funciona. Então Deus disse para Elias, você vai, porque eu vou te sustentar, eu tenho provisão para você. E qual é a provisão que Deus estabelece para Elias? Água de riacho e comida trazido por urubu. Não é o menu do Codornas, nem do Los Pampas, não é água cristal. Elias vai ter que, de alguma maneira, estabelecer um coração tão alinhado com o coração de Deus, que ele vai ter que saber que aqueles instrumentos que Deus está enviando, que aparentemente tão escleroso, que é um urubu, um corvo, Deus está usando ele para sustentar a sua vida. E isso é sustento, isso é treinamento. Deus está dizendo para mim e para você numa noite como essa, ei, foi colocado numa situação esquisita, em que você se vê delimitado por um processo, você diz, eu não tenho condição de romper isso, mas se você crê que Deus está contigo, fica tranquilo, porque aí tem provisão. Deus vai prover para você, em nome de Jesus. Treinamento, irmãos, é treinamento. Não se acaba treinamento antes que ele se acabe. Você não pode abortar um treinamento. E com Deus, Ele não dá data. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer em nome de Jesus, para onde Ele tem conduzido você, se é que você crê que Ele está contigo. Pode ser um lugar que você olha e diga, é insuficiente, tem muitas faltas, fica muito tranquilo, porque a provisão de Deus já está chegando. Amém? E sabe por que isso? Porque no treinamento de Deus, geralmente, tem obediência a comandos. Eu penso que às vezes, e aí veio agora uma evidência legal na internet, eu vi uns cardzinhos no zap, alguém mandou para mim, está acontecendo agora com as crianças. Pais estão pegando crianças, estão colocando sentado numa mesinha e estão filmando. Aí botam um pedacinho de chocolate, não é? Aí bota o chocolatinho, e aí diz, filho, ou filha, mamãe. Teve um que botou assim, gente, isso é uma tortura, gente, aquilo ali tem trauma, tem que logo fazer terapia, é uma tortura.
tem que ir logo para terapia. Filho, vou aqui, vou deixar esse chocolatinho aqui. Você não vai comer esse chocolatinho até a mamãe voltar. Você entendeu? 2 anos de idade, 2 anos e meio ali, mais ou menos. Entendeu? É quando você voltar. É quando você voltar. Quando você voltar, eu vou comer o chocolate. Não pode comer antes. A mãe deixa aquele chocolate ali e vai. E aí tem uma menininha, mulher pro chocolate é muito louca, né? Mamãe! Mamãe, você está voltando, mamãe? Mamãe, 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 mamãe. Teve outro menininho que não. Pegou o chocolate, cheirou. Consultou um amiguinho imaginário. Acho que devia estar orando. Para muita gente aquilo ali é algo, está torturando uma criança. Não, aquilo ali é um recurso que eu achei extraordinário, para mostrar que podemos condicionar essa geração a ter controle sobre os seus impulsos. Nós somos uma geração que não tem controle dos impulsos. E se não começar a trabalhar nas crianças, dizendo não, e sim, não, e sim, e ele obedecer a comandos, não vão se tornar adultos saudáveis. Eu achei aquilo lindo, eu vou começar a trabalhar com os irmãos, isso também. Deus vai fazer isso na sua vida, vai colocar coisa gostosa na sua frente, e dizendo, está um passo da mão, mas não toca agora, só quando eu mandar. E você diz, mas papai, papai, papai. Porque às vezes Deus faz isso, meus irmãos. Muitas vezes Deus coloca a coisa aqui na cara e diz assim, calma, respira, é seu, mas tenha calma. Deixa eu dizer, vai! E o indivíduo fica desesperado. Meu Deus do céu, eu só estou batendo na trave. Meu Deus, está comido, o estômago está azedo, e tem refluxo, e começa a ter... deixa eu te dar uma palavra. Aprende a obedecer comandos e fica nessa vibe divina. Aprenda comandos. Ele vai botar o chocolatinho ali e vai dizer, só vai comer quando eu mandar. E Elias, ele decifra muito bem esse código, porque Elias, ele surge na história como alguém que diz assim, Deus diz, vai, ele vai, fica, ele fica, sai, ele sai, faz, ele faz. Enquanto ele consulta a Deus e espera em Deus, tudo dá certo. Diga amém. Mas quando Jezabel diz, eu vou matar esse vagabundo, ele não passa de hoje. Mas ele estava cansado, ele estava com um estresse, uma exaustão terrível. Ele não ouviu a voz de Deus e ele fugiu. Deus não mandou ele se fugir, Deus não mandou ele sair. Enfrentou 450 profetas de Baal. Não ia enfrentar uma mulher daquela, uma jararaca daquela? Claro que ele enfrentaria. Mas ele estava cansado, eu admito que estava cansado, mas a voz de Deus, Deus não mandou ele ir, por isso que ele caminhou 300 quilômetros, pediu para morrer, depois ele caminhou mais um tempo, entrou numa caverna. A gente, irmão, geralmente chega naquele ponto mais alto onde Elias chegou, quando a gente está caminhando direitinho, ouvindo a voz de Deus, de repente a gente descamba para o descontrole, a gente não aceita mais obedecer os comandos de Deus, porque Deus está demorando demais. Papai, Deus não está me ouvindo. Se Deus não está me ouvindo, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem disse que você tem que fazer alguma coisa? Às vezes Deus está escondido atrás da porta, só olhando o que é que você vai fazer. O povo de Israel viveu num treinamento. Deus pegou Israel no Egito, um povo rebelde, que não discernia a voz dele. Mandou Moisés tirar aquele povo e colocar dentro de um deserto. 40 anos eles cirandando numa parte da terra, só girando, parecia um negócio de besta, andando em círculo, e Deus treinando. Aí vai tirando quem não presta, vai morrendo, aí vai ensinando a lei dele para outro, um vai internalizando, vai nascendo uma geração de Josué, a geração de Acabe, vai nascendo uma geração nova, e depois de 40 anos uma geração está destruída. Mas é interessante,
O sistema dele era o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos brincar da brincadeirinha do chocolate. Só que numa versão, levanta e anda, senta e fica. A Bíblia diz que Deus caminhava com uma nuvem para proteger durante o dia do escaldar do sol, e à noite era uma tocha de fogo, era uma coluna de fogo aquecendo todo o arraial. Olha que coisa linda. Pensa uma cena, durante o dia quase 50 graus, durante a noite quase 40 abaixo de zero. E aí com Deus funciona assim: se de dia Ele dá uma nuvem para descanso, à noite Ele vai aquecer. Olha que coisa, gente, é coisa linda demais. Agora tinha um negocinho, de repente estava todo mundo aqui, e começava uma nuvem se mover. Aí todo mundo olhava para o céu, aí Moisés estava lá olhando para o céu, aí a nuvem começava a se mover, uma nuvem. Aí Moisés dizia: gente, levanta acampamento todo mundo aí, porque a nuvem está se movendo, bora andar. Pensa aí, a pessoa chegou quinta-feira passada, aí instalou tudo, armou a barraca, fez a mesinha, aquelas mulheres que criam. Aqui deve ter um bocado de mulher que gosta de limpeza, tudo arrumadinho, tudo no lugarzinho, né? Bota aqui, arrumou tudo, fez a estantezinha, armou a barraquinha, está todo mundo tranquilo. De repente, quando ele assenta, aí a nuvem começa a se mexer. Aí Moisés diz: levanta todo mundo, porque a nuvem está se mexendo e todo mundo tem que levantar e tem que começar a andar. Eu fico pensando daqueles murmurando: mas rapaz, Deus está brincando. Isso é brincadeira. O que é que Deus está querendo? Isso é brincadeira. Oxe, que negócio é esse, rapaz? Chegou aqui agora, já armou tudo, a coisa está tudo paradinha aqui, e de repente tem que levantar agora. Irmão, se você entrou no comando de Deus, comece a entender que tem horas que Ele vai fazer a nuvem se mover, e você vai ter que obedecer ao comando, mesmo sem entender, porque o entendimento não é humano não, ele vem com uma revelação no coração. E o povo de Israel entendia, e aí o homem já dizia assim: pega, as cabras estão comendo, ajeita menino, pelo amor de Deus. Aí o pessoal vai, a nuvem ajeitou, aí começa a andar. Chegava a hora na frente, a nuvem parava. Aí ficava um tempo olhando. Será que ela vai andar de novo? É a brincadeirinha do chocolate. É Deus dizendo aí: discerniu? Está olhando para o céu? Está olhando o movimento de Deus? Está olhando o meu movimento? Se você está olhando o meu movimento, você vai saber para onde vai. Você vai saber quando parar. Você vai saber quando andar. Você vai saber de tudo. Tem que estar analisando os comandos de Deus. Vai, fica. Você precisa aprender hoje isso, irmãos. Deus quer, em nome de Jesus, que você entenda que o passo que vai ser dado agora e o do futuro não vai ser revelado, vai ser revelado o que é dado agora, para você aprender a viver do agora. Deus não revelou o futuro para Elias. Deus só deu uma garantia: vá, obedeça ao meu comando. O que é que vai ser do meu futuro? Deus não responde, porque o compromisso com o futuro, irmão, tem a ver com a fé, e tem a ver com a promessa que Ele diz: eu sei os planos que tenho para você, plano de paz e não de guerra, de te fazer prosperar, de te dar um futuro e te dar esperança. Já é a promessa de Deus. Então confia, obedece aos comandos de Deus. Deus dizia: sai daqui. Quando o riacho secou, irmãos, Elias ficou parado ali. Como é que eu vou viver sem água? O que é que Deus quer comigo? E foi uma palavra dele que fez com que aquela profecia acontecesse ali. Elias está dizendo: poxa, eu acho que o único que estava preservado em tudo era eu. A Imasa já tinha cortado a água de todo mundo dos arraiais vizinhos. Só Elias estava tomando água na fonte. De repente a fonte secou. Quando a fonte seca, meu irmão, é algo muito doido. A gente sabe quem é quem quando a fonte seca.
para onde corre, desesperado, sai louco, e aí, troca cheque com a agiota, e corre atrás, a fonte secou, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, ei, aproveita para fazer regime. Aproveita. Eu estava vendo um dia desse uma pessoa dizendo, eu tive que fazer jejum. Jejum não é muito bom não, mas pelo menos eu aproveitei, fiquei magrinho, fiquei bonitinho, meu corpo definhou, ficou legal. Mas não era jejum, era dificuldade mesmo. Querite, a experiência de Elias naquele riacho, dá para que a gente descubra que Elias não estava interessado no futuro. Ele estava interessado em Deus e na palavra de Deus e na vontade de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus para ele era: eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei, eu vou te sustentar aí. Elias nos ensina a obedecer comandos. Sabe aquela coisa de você olhar um bolo, uma torta gostosa, aquela torta daquele novo, como é que dá o nome daquele negócio que eu nem sei? Ranusa, não, ali perto, tem gente indo lá, eu só queria testar. Já tem gente indo em Esté, em Radassa, em nome de, não pastor, mas lá é nome de crente, eu posso ir, Radassa, lá de Radassa, Rainha Esté, está cheio. Tem gente que não consegue se conter diante de uma torta. Meu irmão, como é que eu não consigo me conter diante de algo nesse monte? Eu vou conseguir me conter diante de um riacho que seca. Isso é um treinamento de Deus. E aí a gente fica imaginando, meu Deus. E a quarta coisa e última que Elias vai nos ensinar por meio desse texto é que às vezes a gente pensa que quando um riacho seca é porque Deus está nos punindo, ou porque Deus está nos machucando, ou porque Deus está com raiva da gente, ou porque Deus está desapontado com a gente, ou está desapontado com a vida da gente. Não, às vezes é sinal de prazer. É onde Deus vai saber quem eu sou e eu vou saber quem é Deus. O riacho secou. Não há possibilidade, todos nós passamos o tempo todo pela experiência do riacho seco. A maioria de nós experimenta isso. Se você parar para pensar em Abraão, os grandes vultos da fé são homens que tiveram o seu tempo de riacho seco, onde a fonte seca, onde a provisão aparentemente desaparece por um instante, mas ele precisa estar no comando de Deus. Pense em Abraão, quando Deus dá um filho, parece que Deus está brincando e diz: me dá o filho de volta, sacrifica esse menino a mim, oferta, me dá em culto esse menino. E Abraão vai lá, pega Isaac, põe no altar como Deus havia pedido, e quase Abraão desfila um golpe que mataria o seu único filho. Deus estava feliz demais com Abraão. E eu fico pensando naquele menininho o menininho do chocolate, é que quando a mãe chega, que diz: eu posso comer agora, mamãe? Ela diz: pode. Ele olha: posso? Ele desconfia. Está brincando não? Aí, obrigado mamãe. A gratidão no coração para poder comer aquilo. Aparentemente é uma tortura, mas redunda em bênção. Eu fico imaginando sobre a experiência de Daniel, quando foi conduzido a um lugar inóspito, sem dever nada. O homem servindo a Deus, amando o Senhor, o homem com uma piedade extraordinária, com a vida pia, correta diante dos homens, um homem que buscava a Deus constantemente, e é jogado numa condição de sentença. Eu fico imaginando Daniel dentro daquela cova, dentro daquela caverna com aqueles leões famintos. O que é que não estava passando na cabeça dele? Será que vale a pena servir a Deus, vir parar num lugar desse? Mas como Deus conhece a nossa estrutura, Deus é capaz de
É capaz não, Deus sempre entra nesses lugares conosco, e Ele faz com que aquilo que poderia ser mal, se torne uma bênção, para o louvor da sua própria glória. Deus não estava desaprovando Daniel, pelo contrário, Deus estava levantando o ministério de Daniel, porque depois daquilo ali, Deus foi entronizado como o Senhor daquela terra. Querido, quando você passar por uma situação, que você olha e diz, estou sendo perseguido, estão armando uma cilada para mim, tem uma forca amada, deixa eu dar uma palavra, olha para mim, meu irmão, olha para mim, você vai lembrar de Esther. Você vai lembrar de Esther, uma menina de Deus, serva de Deus, amando o Senhor, compreendendo o chamado de Deus para a vida dela. O povo de Israel não estava fazendo mal para ninguém, mas aquele domínio medo-persa, alguém invejoso, estava fazendo uma forca. Olha que coisa incrível. A gente só sabe porque está lendo o texto. E está fazendo a forca e diz, eu vou pegar aquela galera que está ali perto do rei, que o rei tem um maior chamego. Sabe aquela coisa que às vezes tem pessoas que Deus tem um chamego com ele tremendo? E você fala, mas tem alguém que tem inveja de mim? Inveja. Fica olhando para o chamego que o pai tem com você, e não tem aquele mesmo chamego, e fica chateado, ao invés de abater Deus, dar um tiro em Deus, quer dar um tiro em você. E aí, Esther está lá, servindo a Deus, vivendo naquela dispensação, de repente, um cara está lá, mandou uma forca, mandou fazer a forca, construir, e vai pedir a cabeça da figura que ele tem mais raiva. Quem é a figura que ele tem mais raiva? Um rapaz simples, o tio de Esther, trabalhava na porta do palácio, um guarda da porta do palácio, ganhava salário mínimo e meio, estava lá na porta. Só porque quando ele entrava no palácio, o cabra não fazia reverência, o cara começou a ter raiva dele, e descobriu que ele era judeu, piorou. Disse, não, eu vou acabar com esse cara, eu vou pedir a cabeça dele para o rei. Só que, meu irmão, enquanto ele estava tramando aquilo, quero te dar essa palavra em nome de Jesus, enquanto aquele mal estava sendo tramado, Deus estava sentado no seu trono, observando tudo. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim. O mal está vindo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mesmo que os leões cheguem perto, Ele vai fechar a boca. Mesmo que a forca esteja armada, aquela forca vai servir para enforcar quem fez, vai cair nessa corda, porque quem faz forca para derrubar servo de Deus, vai valer-se por ela vai servir para isso. Está entendendo essa palavra? Você vai ter que lembrar disso. Quando você estiver numa situação em que você diz, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Você vai dizer, não, isso aqui não é Deus me punindo, não. Isso é Deus honrando o nome dEle na minha vida. Você vai lembrar de Esther, que no momento que Esther vai procurar o rei, ao mesmo tempo que o Ramã vai procurar o rei, 5 horas da manhã, o rei já está vindo com uma ordem para honrar. O rei disse, vem cá Ramã, chegou da hora certa. Quem é um rapazinho que está aqui dizendo, que desvendou um problema aqui no palácio? Esse homem, ele foi premiado, um homem que honra o rei, que ama. O que tem que ser feito com ele? E Ramã, imaginando que era ele, deu uma palavra, dizendo, não, tem que botar roupa, o cavalo, tem que sair pelo meio da rua, alguém dizendo, olha, esse homem aqui é grandão, é maravilhoso. Ele falou, beleza, então tu vai pegar agora o camaradinha, o rei não sabia, são minhas inferências, tu vai pegar o camaradinha que está na porta do palácio, o nome dele é Mardoqueu, ele é tio da minha esposa, é o primo da minha esposa, tu vai fazer isso com ele. O cara veio para pedir a cabeça, e Deus faz invertido e honra aquele homem. E para quem serviu aquela forca? Para Ramã e a sua família.
Quero te dar essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Está no comando de Deus, aprende isso com Elias. Se Deus mandou ir, vá, fica naquele lugar, é treinamento de Deus. Deus não está desapontado com você. Daqui a pouco você vai ver o que Deus vai fazer, já está saindo a luz. A tudo isso nós chamamos de disciplina, porque Deus ama, ou disciplina quem ama. Deus disciplina a quem ama. O anseio de Deus nessa noite é que você não fique preso àquilo que você perdeu ou que foi tirado de você, mas aquilo que Ele deixou. E aquilo que Ele deixou é suficiente. E se não for, Ele vai multiplicar o que você tem. Porque nosso Deus é um Deus de milagres. Diga amém para essa palavra. Eu quero concluir essa fala. Meu desejo nessa noite, primeiro, é que você compreenda que andar com Deus é confiar inteiramente na sua direção, na sua provisão. É aprender a esperar e a andar sobre a sua direção, e extrair qualquer possibilidade de que em algum momento Deus possa estar te oprimindo por meio de uma situação que você ainda não compreendeu. Nossa mente é muito rasa quanto à provisão divina, é muito pequena. Na sexta-feira, eu recebi uma notícia de uma pessoa amiga, que a irmãzinha dele tinha sofrido um AVC isquêmico. Ou seja, o oxigênio não foi suficiente para as funções cerebrais, e teve um AVC. E possivelmente, dentro do quadro mais comum, essas pessoas ficam sequeladas de movimentos, de falas. Mas o mais impressionante não foi isso. Foi que na noite anterior a essa crise, Deus deu para essa pessoa que sofreu o AVC uma visão. Gente, eu nunca tinha presenciado algo tão verdadeiro. A mãe dela acordou e flagrou ela desacordada quando descobriu que ela tinha tido o AVC. Mas na noite anterior, antes de dormir, ela mandou um áudio para a mãe. E eu tenho um áudio. É porque eu não estou autorizado a mandar, mas a coisa mais linda do mundo. Ela dizendo: mãe, eu estou arrepiada. Eu estava dormindo ou acordada, não sei. É naquele campozinho da revelação, ok? Tem um lugarzinho onde Deus revela, que você não está nem dormindo e nem acordado, para Deus começar a construir uma realidade dele. E ela disse: eu vi um monte de soldados com armaduras, como que numa guerra, e ali tinha fumaça. Mãe, eu estou toda arrepiada, mãe. Ela dizendo no áudio. Eu estou encantado. Um beijo, Lorena, um beijo, Adi. Sei que vocês estão assistindo agora essa palavra, lá em Vitória da Conquista. E ela disse, no meio daquela fumaça saía um soldado forte, enorme. E, mãe, eu não tinha angústia, era algo bom que eu estava vendo, mas era uma batalha. E aí nesse momento, quase que no choro, o áudio desliga. E aí a cunhada liga para mim e diz: ela mandou esse áudio. Eu disse: pronto,
a vitória já está consumada. Agora a vitória está consumada. De que forma ela vai se manifestar? O indivíduo vai voltar a falar, andar, viver uma vida normal, vai continuar, ou Deus vai tomar para si? Nós não sabemos, mas o que sabemos é: nós somos o único povo na história que vivemos em vitória, sempre, sempre, sempre. Nós vivemos em vitória sempre, seja morrendo, seja vivendo, porque se morremos, somos do Senhor, se vivemos, vivemos para o Senhor. De todas as formas, diz o apóstolo Paulo, somos do Senhor. Porque não há morte nem vida, nem anjos e nem principados, nem coisas presentes, nem coisas que virão, nem altura e nem profundidade, nem criatura alguma pode nos separar do amor cuidadoso de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Quando você começar a falar em vitória em sua vida, não limite vitória só aquilo que te faz surpreendidamente um prazer. Às vezes é vitória, uma virada de um carro, porque pode virar a vida. No dicionário de Deus as coisas funcionam diferente, e eu quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração, quero encerrar esse momento. Você vai ter tempo de pensar nessa palavra. Você vai ter tempo de ouvi-la mais uma vez, através do YouTube. Volta lá, assiste de novo com tranquilidade. Tira as lições. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te surpreender. Quer. Ele quer te surpreender. Confia a Ele em sua vida. Se entrega inteiramente a Ele. Ele quer te surpreender. Não fique comendo, fazendo lanchinho. Vá para a mesa do banquete do rei. Vá, senta com Ele. Agora, para isso, se entregue inteiramente a Ele. Faça como Elias, sem reserva. Abandone a sua vida e diga: você quer que eu vá para onde? Ele diz: aqui. Então vai, recomeça tudo. Começa tudo hoje. Hoje é o dia de recomeçar a vida, é de recomeçar os processos. Você pode ter 50 anos no Evangelho, às vezes é mais difícil conduzir a sua vida do que conduzir uma vida de uma pessoa que nunca teve experiência com Deus, porque você está acostumado, você está viciado na religião. E Deus quer nessa noite te libertar. Ele quer me libertar dessa religiosidade louca, de segurança só por estar numa igreja. Ele quer ter experiências profundas contigo. Deus quer se revelar. Deus, Senhor, a sua vida.